Eu gostaria de começar esse estudo fazendo uma pergunta sincera para você. Responda dentro de você. Você realmente tem se sentido guiado em águas tranquilas? Você tem sentido paz no seu coração, paz no seu interior, mesmo em momentos de luta? Vamos conversar sobre isso? Bom, se o estudo anterior nós tratamos de pão e o estudo anterior falou de Jesus, o pão vivo que desceu dos céus, é o alimento espiritual da palavra de Deus, ele mesmo como palavra, eu gostaria que você voltasse lá no estudo anterior. Eu espero, acho que vai ter um cardzinho só no seu lado, vai ter um card aqui indicando o estudo anterior. Mas eu gostaria de falar hoje de outro aspecto, um aspecto que o Espírito Santo, que nos sacia, o Espírito Santo que também que cuida de nós nos aspectos da nossa alma. Sim, ele cuida de nós também nos aspectos da nossa alma. Porque sim, Deus também dá provisão para uma vida feliz na presença dele. Eu quero que você entenda uma coisa. Primeiro, eu quero lembrar um conceito que eu já trouxe no passado. Felicidade não é ausência de problemas. A gente vai conversar isso mais à frente. Felicidade não é ausência de problemas. Você não vai ver na Bíblia filhos de Deus, por mais que eles sejam uma pessoa com o Senhor, por mais que ele seja uma pessoa ali agarrada com o Senhor, fiéis. E mais para frente vamos falar de Daniel, que é um exemplo maior do que Daniel, um homem fiel ao Senhor. Mas ele passou por tribulações, ele passou por lutas, e muitas delas estão retratadas, assim como seus amigos também passaram por uma luta agudíssima, com perigo de morte. Todos eles eram fiéis. Então vamos tirar um conceito da nossa mente? Eu sou fiel ao Senhor, eu estou na Bíblia, eu estou na igreja todo dia que tem culto eu estou lá na igreja, eu oro todo dia, eu falo com Deus, eu faço uma leitura diária, eu tenho minha devocional, eu tenho aquele momento com Ele, eu sou um crente maduro. Então, esses problemas não vão vir na minha vida. Não é assim. Não é assim. Eu quero que você olhe, por exemplo, a vida de Daniel. Eu ia falar lá na frente, mas vou falar agora. Olhe a vida de Daniel. Daniel era um jovem fiel e foi levado no primeiro cativeiro. Ontem, quando eu estou gravando esse vídeo com vocês, então vai ser ontem. Ontem eu estava pregando sobre Daniel, falando sobre Daniel lá na Igreja Batista Sião, que eu sou pastor auxiliar. Ontem foi meu dia de trazer a mensagem. Estava falando sobre Daniel. Daniel foi um homem, um jovem naquela época, ele e os seus 3 amigos, que eram fiéis ao Senhor e foram levados no primeiro cativeiro. Primeiro cativeiro, porque na verdade houve, se eu não me engano, três levas de ida a cativeiro, até a final, quando foram para a Babilônia. Daniel foi levado na primeira, o fiel foi levado na primeira. Mesmo assim, ele não quis se contaminar com as comidas sacrificadas aos ídolos, lá na corte de Nabucodonosor. Depois, os seus amigos tiveram esse perigo de morte, fiéis ao Senhor. Depois, Daniel foi esquecido, foi lembrado depois na famosa noite do banquete de Beltesazar. Foi esquecido, deixado de lado na administração de Babilônia. E depois, no final, ele foi levado à cova dos leões. Não tem infidelidade retratada na vida de Daniel, mas ele passou vários momentos difíceis na sua vida. Então vamos tirar aqui o conceito de que felicidade é ausência de problema. Não é ausência de problema. É eu ser feliz com o Senhor. Como diz o hino, se paz é mais doce me deres gozar, se dor é mais forte sofrer, ou seja onde for, tu me fazes saber que feliz sempre sou com Jesus. Já é a segunda vez que eu cito essa letra desse hino. E tem um corinho, a gente chama de corinho, que é literalmente, os hinos são compostos de estrofe e coro. E quando era só o coro, a gente chamava de corinho. Tem um corinho que diz, com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Não quer dizer que não virá o temporal. Só quer dizer que Cristo está no barco e você tem todas as condições plenas de passar o temporal. Então, explicando muito isso. Cuidado para não se decepcionar com Deus quando vier a luta. A felicidade, paz com Deus,
não significa ausência de luta. Se você é um crente fiel, se você está ali servindo ao Senhor, não significa que não virão lutas em sua vida. Olhe a Bíblia, olhe a palavra de Deus com o olhar, com a mente de Cristo, e você vai perceber e você vai ver que homens de Deus fiéis ao Senhor, homens e mulheres fiéis ao Senhor, passaram por lutas, passaram por tribulações, mas passaram. Esse é o segredo. Passaram. Passar é isso. Sair do início, do ponto A ao ponto B. Saiu do ponto A, foi ao ponto B. Eles passaram. Não se afogaram no meio da tribulação. Não se perderam no meio da luta. E é isso que nós vamos falar agora. Basicamente é isso que nós vamos falar. Não é só nessa primeiro tópico desse estudo. Guarde bem isso e não se assuste. E não fique pasmado quando vierem os ventos e as tormentas, que aí é a diferença da casa edificada na rocha e a casa edificada na areia. O vento foi o mesmo, a tribulação foi a mesma, a luta foi a mesma. A edificação que fez uma casa ficar de pé e a edificação, o fundamento, que fez uma casa cair. A diferença foi o fundamento, a edificação, uma na rocha, uma na areia, mas os ventos e as tormentas foram os mesmos. Então não espere que você, por ser filho de Deus, não tenha problemas, não tenha lutas, não tenha tribulações. Porque não é isso, o vento que vem por cima, o mar se quebrando, não é isso sobre o barquinho, não é isso que vai ser a diferença. A diferença é o fundamento. Cristo está no meu barco no mar. Eu estou firmado na rocha que é Cristo, em terra. A diferença é meu fundamento. Eu gostaria que você guardasse muito isso, deixasse isso muito claro dentro de você, para você não ser pego de surpresa, em tristeza, em pasmo, ficar pasmado. Por que isso está acontecendo? Porque eu sou um crente fiel, Senhor, eu não estou entendendo. A diferença não é o vento, a tribulação, essas coisas acontecem em nossa vida. A tempestade. A diferença é em que você está firmado. Essa é a diferença. E eu sei que esse é um tema polêmico, explosivo. Por que é um polêmico explosivo? Pastor, ninguém fala disso. É polêmico porque ele é interno. Porque quando você chega para os outros, você fala assim, as pessoas perguntam, tá tudo bem? Não, tá tudo bem com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Aí usa aquela frase do corinho de uma maneira errada. Quando não está tudo bem. Tem muito crente escondendo seus verdadeiros sentimentos das outras pessoas, fingindo ser uma coisa que não é. Eu estava vendo uma série de televisão, uma série americana, que uma mãe falava para a filha e ela desabafava para a filha. Eu aprendi a sorrir, eu aprendi a rir, eu aprendi a dizer que está tudo bem para os outros, mesmo não estando tudo bem comigo. E ela falou, acabei vivendo uma vida falsa que eu não quero que você viva. Então hoje, quando a gente fala guia-me mansamente às águas tranquilas, nós estamos falando de uma leva de crentes que estão sorrindo para os outros, que estão dizendo que está tudo bem para os outros, mas não está tudo bem em suas vidas sentimentais, em suas questões da alma. Pode até estar bem financeiramente, mas não está na questão da alma. Pode até ter um casamento estruturado, mas não está bem. Pode até ter um bom emprego, mas não está bem. E nós temos que acreditar também que Cristo é o suficiente, nosso único e suficiente Salvador, até para as coisas da nossa alma. Para sabermos e termos a certeza, e todo esse estudo ele vai girar em torno disso. Termos certeza do nosso fundamento e a certeza que ele vai nos manter firmes, mesmo em momentos de tribulação e de luta. Por isso que eu vou dizer que é um pouco polêmico, porque na verdade ele é muito oculto, muito escondido. E eu quero começar dizendo para você que nós vamos falar muito do Espírito Santo. E depois eu vou explicar lá no último tópico o porquê disso. Mas se a lição passada estava falando muito de Jesus, o pão vivo que desceu dos céus, a palavra de Deus, e ele é a palavra, quando fala em guiar em águas tranquilas, nós estamos falando da seara do Espírito Santo. Então nós vamos falar muito sobre ele. Aí você vai começar a perceber o quanto Deus Trino ele age na sua vida. Nós vamos conversar muito sobre o Espírito Santo. E eu quero
para poder dizer uma coisa para vocês, né, para terminar, essa época de coach agora, tudo é coach. Não é um coach bíblico, tá, irmãos? Isso aqui não tem nada a ver de animar você, de mudar teu mindset, mudar seu mapa mental, modelo mental, nada disso. Isso é olhar para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus efetivamente diz, tá? E é bom a gente lembrar dentro da palavra de um versículo que é muito importante. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, em versões mais clássicas, e a tenham com abundância. João 10:10. Se o diabo veio para matar, roubar e destruir, para lançar tempestade na sua vida, para te arrasar, essa é a função dele. Jesus veio para que você tenha vida. Vida plena, vida com abundância. Não aceite menos do que isso. É uma vida plena com o Senhor. Lembrando que vida plena não é ausência de problemas, ausência de tempestades, ausência de ondas que venham em cima do seu barco, ou de tempestades que venham em cima da sua casa. Mas mesmo assim, a Bíblia nos garante uma vida plena com o Senhor. Quando eu estou conversando com vocês agora, eu tenho meus problemas, eu tenho as minhas lutas, eu tenho as minhas batalhas. Algumas são solucionáveis, outras não são. Só uma intervenção divina. Se você pegar o nosso vídeo que nós temos no canal, eu recomendo que você assista, eu espero que também esteja no card. Fala sobre autismo da minha esposa, a Milene César, também do Palavra 2. Ela está um pouquinho ausente agora, que chegou a fase de alfabetização da nossa filha. E a minha esposa, ela está 100% focada nisso, na questão da alfabetização da minha filha. Nós temos uma filha autista, no espectro autista, né? Transtorno do espectro autista, TEA. Autismo não é doença, autismo é uma condição. Condição é quer dizer, literalmente uma condicional, não muda, é uma constante. Humanamente falando, o autismo não tem cura. Humanamente falando, a gente vai trabalhar o resto da vida para tentar dar o máximo de uma vida normal para nossa filha. Existem lutas que têm solução humana, existem lutas que não têm solução humana. Eu hoje enfrento uma luta com a minha filha que não tem uma solução humana, porque não é doença para ter cura. E a minha esposa parou um pouquinho os vídeos, parou um pouquinho de postar, porque ela está se dedicando a um momento crucial da minha filha. Minha filha aprender a ler e escrever. Para uma criança normal, às vezes já é difícil, típica já é difícil. Você imagina então para quem tem transtorno do espectro autista. É um desafio, é uma barreira, é uma luta. Tem dias que a minha esposa, ela dorme cansada, ela dorme desanimada, ela dorme muito cansada mesmo. Mas ela recupera o seu sono de noite, recupera-se as suas forças no sono, ela acorda de manhã, ela ora ao Senhor, e o Senhor dá forças para ela, e ela levanta, se anima, e no outro dia de manhã está começando sua luta de novo. Então entenda bem, quem está conversando com você tem lutas que vão passar, mas tem lutas que só o Senhor vai fazer passar. Eu posso fazer o que eu quiser. Ou minha esposa pode fazer o que ela quiser. Tem certas coisas que só o Senhor vai fazer passar no momento dele. Não tem como eu por minhas forças. Então quem está conversando com vocês agora, falando de ânimo, falando de fé, falando de firmeza, é alguém que juntamente com a Milene do Palavra 2, nós como casal, estamos exercendo isso diariamente. Sermos felizes com o Senhor. Mesmo tendo vários problemas, várias lutas no nosso dia a dia. Porque eu já falei em estudos anteriores, em que você está focando a sua vida? Eu escolhi focar nas bênçãos do Senhor. Milene escolheu focar nas bênçãos do Senhor, olhar para o Senhor, sorrir para o Senhor e dizer assim, Senhor, Tu és a minha alegria, a minha força para viver. Nós escolhemos isso. Não vamos olhar para o problema. Não vamos olhar para as águas como Pedro olhou. Olhar para as águas, olhar para os problemas, os problemas são isso. É como se fosse uma água, é um terreno, é um lugar onde você não tem sustentação. A água não dá sustentação para você ficar em pé. Quando Pedro olhou para as águas, ele percebeu isso. Isso aqui não está me dando sustentação. Mas, quando ele olhava para Jesus, enquanto ele olhava para Jesus, ele continuava a caminhar sobre as águas.
E nós escolhemos olhar para Jesus e não olhar para os problemas, porque se olhar para os problemas, para a água, nós não vamos ter sustentação e nós vamos cair. Aí entra muita gente pedindo socorro, Senhor, me ajuda, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, estou em tribulação, porque o Senhor deixou isso na minha vida. E está afundando. Quando a Bíblia manda assim, olha para Jesus, não olha para os problemas, foca a tua vida, a tua alma, nos problemas, nas lutas, não fica olhando para elas, porque elas não dão sustentação, elas estão feitas para isso, é como a água, para você afundar. Olha para Jesus que você vai caminhar sobre elas. Nós escolhemos olhar para Jesus. Não é fácil a tentação de olhar para baixo, como aconteceu com Pedro. Eu não boto lá muita culpa em Pedro, as pessoas assim, porque Pedro... Eu nem poria o pé fora do barco, para começar. Ponto. De 12, um colocou o pé para fora. Eu nem colocaria, eu seria um dos 11. Então, eu estou sendo sincero para vocês, naquela situação. Eu imagino eu naquela situação. Pedro não. Pedro era ousado assim, eu vou. É você, Senhor? Então eu vou. Jesus disse, vem. Pedro foi lá. Pedro era pescador. Ele sabia que aquilo era impossível. Ele foi lá e colocou o pé na água. E quando ele viu que estava sustentado, ele colocou os dois e começou a caminhar. Palmas para Pedro. Parabéns para ele. E às vezes nós começamos bem a nossa caminhada. Mas no meio do caminho, os problemas da vida começam a ser aquilo que nós olhamos de prioridade, a nossa prioridade de vida. E nós começamos no meio da caminhada a olhar para os problemas e focar nos problemas. E não continuar focando em Jesus. Por isso que Pedro começou a afundar, porque ele focou nas águas. E por isso que muita gente afunda, porque começa bem a batalha, mas chega no meio dela, já deixa de olhar para Jesus, para suas promessas, está demorando muito, né, para elas, para passar esse mar, e começa a focar nos problemas, aí começa a afundar. Foque sempre no Senhor Jesus, olhe sempre para Ele, que aí sim, sua casa firmada sobre a rocha, no seu barquinho, vai passar pelas tempestades e pelas tribulações da vida. Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4, 13, 14. É isso que é a nossa vida. Essa é a realidade da palavra. Qual é a realidade da minha vida? É essa aqui. Eu tenho em mim uma fonte que jorra para a vida eterna. Isso é o que Deus promete para mim. E eu não quero viver menos do que Deus promete para mim. Se eu viver menos do que Deus promete para mim, eu estarei fora da palavra. E eu estarei então seco, com sede. Então, eu luto, é uma luta. Sim, é uma luta. Paulo diz que o que eu quero eu não faço, o que eu não quero eu faço. É uma luta. E eu escolhi lutar e olhar para Jesus e assim, Senhor, eu quero isso. Não é o problema que vai ditar para mim como está a minha relação com o Senhor. Não é a luta que dita para mim o que está acontecendo na minha vida. É o Senhor, é a sua palavra. Não deve ser a luta o teu parâmetro para saber se você está bem ou se você não está bem. É o seu relacionamento com o Senhor, é o quanto o Espírito Santo tem liberdade de trabalhar na tua vida. Tem gente que bota como parâmetro a luta, o problema. Tem luta, não tem luta, está tudo bem, não está tudo bem? Então, esse é o meu parâmetro para saber se está tudo certo na minha vida. Tudo certo na minha vida vai estar quando eu estiver em plena comunhão com Deus, o Espírito Santo estiver ativo, vivo em mim, uma chama, e ao mesmo tempo que ele é chama, ele também é essa fonte de água viva, jorrando dentro de mim. Aí vai estar tudo bem. E como diz também um hino antigo, não olho para as circunstâncias, olho só para o seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. É isso que deve ser a nossa vida. Entre a verdade que se põe à sua frente e olhar além das montanhas, também uma outra figura de olhar além das montanhas, acredite no que Deus deixou como mandamento. Não é fácil, é uma luta constante, quase diária para muitos, mas é uma escolha. Eu, como filho de Deus, escolho ser feliz no Senhor, acreditar em sua palavra, conhecer e meditar nela profundamente, saber que Ele me ama e que Ele já venceu o mundo. Pausa. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não existe o vós vencereis também. Não existe.
Pode abrir em qualquer versão da Bíblia, não existe. Ele venceu o mundo, a minha vitória está nele. Se ele venceu o mundo, já é o suficiente para mim. Ele venceu a morte, ele venceu o mundo, ele venceu o inferno, ele venceu Satanás, ele venceu tudo e já é o suficiente. A minha vitória está nele. Sem ele eu não posso nada. Então não existe vós vencereis também. Não existe. Não existe. Ele venceu o mundo. Como falei, não é fácil, Deus sabe disso. Paulo, o apóstolo, escreveu: pois o que eu faço não é o que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Romanos 7,19, citando agora oficialmente esse texto. Leva-me a águas tranquilas. A água para o rebanho provinha de 3 fontes principais, diz a revista que nós estamos tirando a base desse estudo: do orvalho, da relva, de poços profundos e regatos, correntes de água pouco volumosas e nascentes. As ovelhas podem passar meses sem beber água quando não faz muito calor. E se a relva estiver sempre bem molhada todas as manhãs, naturalmente o orvalho é a fonte de água pura e limpa que sacia plenamente as ovelhas. Mais uma vez extraído diretamente da revista de Escola Bíblica Dominical que nós estamos estudando. Existem momentos em nossas vidas de grande batalha onde precisamos dos poços profundos. Aqui vamos voltar ao anterior. O vale de relva, poços profundos e regatos, correntes de água pouco volumosa. Existem momentos que nós precisamos realmente de poços profundos. Existem momentos que nós precisamos de uma manifestação de Deus intensa em nossas vidas. Como aconteceu com Daniel na cova dos leões, como aconteceu com seus 3 amigos na fornalha. São momentos que a gente precisa realmente dos poços profundos. A gente precisa de uma manifestação intensa do Espírito Santo. Mas o erro está dos crentes, dos filhos de Deus, acharem que o Espírito Santo sempre tem que agir dessa forma. Não é a forma principal que ele vai agir. Vamos voltar lá ao texto anterior. Eles podem passar meses sem beber água quando não faz muito calor, se tiverem o orvalho, o molhadinho toda manhã. A manifestação de Deus profunda, o milagre, o operar, o agir, Deus intervir numa situação, fazer acabar uma situação, e você vê o sobrenatural se movendo. Isso é para momentos específicos da sua vida. Infelizmente, tem gente que acha que isso deve ser uma constante. Não é a constante. É para momentos específicos. Tem gente que não vê isso acontecendo e acha que Deus não está agindo. Deus está agindo. Mas não é o método dele usual, não é o método dele assim, o normal, a normatização. Não é ele fazer isso na sua vida todo dia. Todo dia você acordar e ter um milagre, todo dia você ver o sobrenatural, todo dia que você for numa... Desculpa, tá? Todo dia que você for numa consagração, tem aquela revelação de Deus para você. Quando você for numa igreja, Deus vai falar, meu servo, eu falo, para apontar o dedo para você. Não é assim o normal, a normalidade da manifestação de Deus na sua vida. Assim, conforme o momento que estamos passando, pode haver um cuidado especial de Deus. Águas profundas, volumosas, águas não tão profundas como o regato, que é uma água pouco volumosa, ou seja, Deus vai agir de acordo com o momento. Em momentos Deus vai ter que entrar com sobrenatural. Há momentos que Deus vai agir e você vai ver a mão dele agindo na sua vida, mas é aquele toque sutil, aquela mão que te leva a algum lugar. É aquela mão mansa que você está num momento difícil, você sente a mão dele levando você, caminhando com você. São os poços, os regatos, os poços meio profundos. Mas qual é a normalidade da nossa vida? É o orvalho. O que é o nosso dia a dia, é o orvalho. É o gotejamento. É aquela porçãozinha diária que você tem com o Senhor, de experiência com Deus, de falar com Ele. Isso se dá em 2 situações principais. Primeira, numa devocional com Ele, onde Ele fala contigo, onde você sente a presença dEle. Segundo, observar Deus agindo no dia a dia, nas pequenas coisas. Sim, porque o Espírito Santo também age nas pequenas coisas, no seu dia a dia. E às vezes você nem percebe, mas Ele está lá agindo. De novo, e assim conforme o momento que estejamos passando, possa haver um cuidado de Deus especial de Deus, águas não tão volumosas nascentes, mas é o cotidiano, o diário que nos sustenta. Aí eu quero parar. Como é que a gente começa a ter, então, paz com Deus? Como é que a gente começa, por exemplo, a saber que nós estamos caminhando em águas tranquilas?
e mais ainda, mansamente, com carinho, com cuidado, a águas tranquilas. Entendendo que o cuidado de Deus para nós, maior, não se dá em grandes manifestações, mas se dá no cotidiano, num relacionamento diário com Ele, no orvalho. O que vai sustentar a sua vida no dia a dia é o orvalho, é o falar com Deus diariamente, é a sua devocional, é receber os gotejamentos, as pequenas porçãozinhas do Espírito Santo diárias na sua vida, as pequenas manifestações de Deus diárias na sua vida. Quando Deus fala através da sua palavra, quando Deus te responde no dia a dia, quando você começa a ver ali uma relação íntima com o Senhor nas coisas pequenas. Eu gosto das coisas pequenas. Eu acho que eu sou um fã das coisas pequenas. Porque se você começa a reparar Deus nas coisas pequenas, significa que você está criando uma intimidade e a sua vista espiritual já está começando a enxergar coisas maiores. Porque, por incrível que pareça, quando você vê Deus agindo nas coisas pequenas, é que você já está enxergando coisas maiores. Você já está amadurecendo na fé. Você já está enxergando mais. Eu sou fã das coisas pequenas. Eu sou fã do orvalho. Eu acho assim que o orvalho, ele é fundamental e ele é muito bom. O bom mesmo para o crente, não é ver Deus nas grandes manifestações. Claro que isso é maravilhoso. Mas o bom mesmo para a vida do crente, que vai sustentar o crente, é ver a manifestação, a atuação, a intimidade com o Espírito Santo no dia a dia. O orvalho, ele é fundamental. Então, para a gente começar a entender do Deus que nos pode nos guiar em águas tranquilas, mesmo em tempos difíceis, nós temos também que entender, saber nos alimentarmos desse orvalho, desse gotejamento que vem diariamente. E que só os que são mais sensíveis com o Espírito Santo conseguem absorver esse orvalho, conseguem se alimentar desse orvalho. E o que é o orvalho para nós? Vamos a alguns itens aqui. O meditar diário na palavra. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Aí a Bíblia fala em três coisas importantes aqui para esse contexto, ok? Satisfação está na lei do Senhor. A sua satisfação, qual é o seu prazer? Qual é aquilo que te alegra? A presença do Senhor, a palavra do Senhor está com o Senhor. E nela medita de dia e de noite. Quer dizer o seguinte, meu prazer está no Senhor. E nele eu vou ter comunhão, não só 1 ou 2 horas da minha vida, mas uma comunhão 24 horas. Eu posso ter um momento de devocional exclusivo, mas a minha comunhão com Ele se dá 24 horas. Ele pode falar comigo a qualquer momento e eu posso falar com Ele a qualquer momento. E diz mais, isso é Salmo 1, versículo 1 e 2. E diz mais, eu te busco de todo o coração, não me permitas que me desvie dos teus mandamentos. Guardarei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Então nós estamos falando de uma constância. Guardar no seu coração, meditar na lei, ter satisfação nela, ter o Senhor 24 horas na sua vida. Aí a gente começa a traçar já um caminho para você entender as águas tranquilas. Então, além do meditar diário, nós temos, Salmos 119, 10, 12. Além do meditar diário, nós temos a comunhão através da oração. Então temos o meditar diário e a comunhão através da oração. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, tendo isso guardado dentro de você na sua mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Guardou isso? Colocou isso na cacholinha? Colocou isso na sua mente? Perseverem na oração. Ora, meditar de dia e de noite, perseverar na oração. Isso nos leva a entender, a nos alimentarmos desse orvalho, dessa porção diária do Senhor, que é extremamente necessária, porque, vamos voltar lá em cima de novo, as ovelhas podem passar meses sem beber água, você pode ficar anos sem ver uma manifestação grandiosa de Deus na sua vida. Não vai ser um problema para você, porque você se alimenta do orvalho, você sabe que Deus está ali contigo, na porção diária, nas pequenas coisas, mas Deus está contigo. Isso é ter paz e quietude com Deus, segurança com Deus.
Então eu não vou depender de grandes manifestações para saber que eu estou bem com o Senhor, para saber que o Senhor está comigo. A porção diária do meditar, de orar incessantemente, perseverar na oração, será o suficiente. E a última e fundamental, ame ao Senhor. E ele respondeu, ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Vamos ficar na primeira parte por causa também desse estudo. Olha como é que você deve amar o Senhor. Ame ao Senhor com toda a sua alma, inteireza de coração, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Aí a gente não vai aqui desviar o foco, tá? Mas tem gente que não consegue amar a Deus com todo o seu entendimento. Há uma luta dentro do seu intelecto para entregá-lo ao Senhor. Essas três coisas são fundamentais para você, então, ter o orvalho pleno em sua vida. Isso não é muito difícil, mas isso só vai conseguir ser feito, essas três coisas aqui, no relacionamento diário com o Senhor. Eu insisto nisso. É como se fosse uma dieta. A pessoa quer fazer dieta, mas ela quer comer de tudo, ela quer não fazer exercício, ela quer fazer tudo errado, igual eu faço. Não tem fórmula mágica, não tem remédio, não tem nada. Não tem dieta da lua, dieta não sei o quê. É básico. Coma coisas naturais, coma coisas saudáveis, faça exercício, tenha uma boa noite de sono. Ou seja, fique de acordo com aquilo que Deus criou para você. Para trabalhar, para comer bem do fruto da terra e para ir à noite para dormir. São as três coisas bíblicas. Na verdade, o que faz o homem ser saudável? Trabalhar, que faz exercício físico, e o trabalhar na Bíblia era um trabalhar com o braçal. Você comer do fruto da terra, que Deus deu para o homem semear e comer, cultivar e comer. E a Bíblia fala, a gente tem uma boa noite de descanso para a gente dormir. Em paz me deito e pego no sono. É esse o segredo. Aí você vai ter uma saúde legal, tirando os revés naturais que acontecem de doença. O seu dia a dia vai ser bom. Não tem segredo. Não tem segredo de você ter paz com Deus e ser guiado mansamente a águas tranquilas. Você tem de cumprir essas três partes. Ok? Então, guarde isso para a gente poder passar para o próximo tópico. E eu sei que é difícil, eu sei que parece difícil, né? Mas não é. Comece a fazer esse exercício de dedicar um tempo para você estar com o Senhor, para você meditar na sua palavra, para você orar com Ele. E comece a olhar o Senhor com um olhar diferente, acima das coisas, acima dos problemas. Olhe diretamente para Jesus. Foque nisso. Tenho certeza que seu relacionamento com Deus vai melhorar. Eu quero agora fazer um resumo com você desses dois tópicos que nós tratamos. Creia que Deus é poderoso para cuidar não só das suas necessidades físicas, mas também das necessidades da sua alma. Creia nisso. Guarde isso. O Deus que te dá sustento, te dá provisão, põe o pão na sua mesa, te dá o emprego, te dá o trabalho. O Deus que você crê que opera milagres na sua vida, é o mesmo Deus também que supra as necessidades da sua alma. É o mesmo Deus que tira assim você da depressão, da ansiedade e da angústia. Agora eu vou tocar no tema polêmico. Agora eu estou falando da filhos de Deus. Aqueles que têm uma aliança, aqueles que têm o Espírito Santo dentro deles. Eu estou falando a eles agora. Se você não passou por isso, você não experimentou isso, eu não estou falando com você nesse momento, nesse sentido. Porque você não está ainda debaixo de algumas promessas que nós estamos. Dito isso, a Bíblia traz suprimento suficiente dentro da sua palavra para que vençamos a depressão. Isso não quer dizer que ela não venha, que ela não nos tente, que ela não chegue a nós no sentido de tentar penetrar em nossas vidas.
que a ansiedade não chegue para tentar penetrar nas suas vidas. Esse é um tema muito polêmico, merece um outro estudo. Eu estou apenas passando por cima. Ok, não estou dando aqui uma solução final. Estou passando por cima. A Bíblia provê todos os recursos para que eu consiga vencer isso, para que isso não entre na minha vida, para que isso não penetre na minha vida. E volto a dizer, não quer dizer que você não será tentado nessa área, não quer dizer que ela não tentará lutar para entrar em você. Mas eu estou dizendo que na palavra de Deus há provisão para nós afastarmos isso da nossa vida. Há provisão de Deus para isso. Se você pegar aqueles itens acima que eu falei, lá em cima, se você tiver uma vida diária com o Senhor, não quer dizer que, da terceira vez que eu digo isso, não quer dizer que ela não vai tentar entrar. Ela vai. Mas você vai ter ferramentas para repreender em nome de Jesus. Foque nele, olhe para ele. É um assunto muito profundo, que não cabe falarmos agora. Poderemos até preparar um estudo futuro, fora isso aqui, só sobre isso. Mas agora eu tenho de esclarecer mais uma vez, eu falo a filhos de Deus, os que vivem nas promessas bíblicas da palavra de Deus. Em Senhor há provisão. Nós temos que acreditar como filhos de Deus que há provisão de tudo, até para as necessidades da nossa alma. Sim, Deus provê, inclusive, ferramentas para lutarmos contra a depressão, contra a ansiedade e contra a síndrome de pânico. Porque são questões biblicamente falando. Não estou falando agora em termos de ciência. Biblicamente falando, são questões da alma. E Deus provê tudo para você, inclusive nas questões da alma. Creia nisso. Agora, você tem que ter isso diariamente na sua vida para poder aprender a resistir. Se você está no meio da depressão, se você está no meio de uma crise de ansiedade, se você está no meio de uma síndrome do pânico, aí as ferramentas serão outras. Aí você precisa de um agir profundo do Espírito Santo. Mas agora eu estou dizendo a filhos de Deus, a sua normalidade. Não é que vocês não serão atacados por isso, mas quando isso vier, vocês têm ferramentas para combater. Agora, se você está no meio dessa guerra, no meio dessa batalha, já não será o orvalho, o dia a dia simplesmente. Terá que ser um agir profundo de Deus na sua vida, e esse tratamento, e esse agir profundo, isso tem que ser gerenciado, tem que estar junto de você, o seu líder, o seu pastor. Isso é uma questão, por isso que eu digo, isso é uma questão muito profunda. Depressão é o mal desse século. Mas existe uma ferramenta que eu quero deixar para vocês, e agora eu não estou falando da palavra de Deus simplesmente. Mas eu queria trazer uma meditação para você. Uma dica minha. Cuidado, porque a depressão está vindo. Quanto mais nós estamos tirando a nossa vida do mundo real, indo para o mundo virtual, focando a nossa vida no mundo virtual, a depressão tem chegado mais. O ser humano está se trancando mais em tecnologia e tendo pouquíssimas interações humanas. Aí eu digo, há profissionais que estão muito preocupados com isso. Agora eu estou dizendo ciência, que estão muito preocupados com essa falta de interação humana e essa interação muito com máquinas, com celulares, com tablets, com computadores, essa questão de distância. Como eu estou conversando com você agora, que é pela internet. Não estou conversando com você frente a frente. Eu estou aqui na minha casa gravando. E você está assistindo na sua casa, no seu trabalho. Há uma preocupação muito grande. Eu já falei para vocês que nós temos uma filha autista. E uma das grandes preocupações que todo mundo fala, é com relação ao chamado tempo de tela. O que é tela? Tablet, celular, computador, televisão, isso é tela. A criança autista ela precisa interagir o máximo possível, ela precisa exercer a criatividade o máximo possível. Ela precisa interagir o máximo possível. E a tela, ela traz esse sentimento, essa questão. Aí agora entra lá do profissional, que eu não sei, estou falando como pai. Não estou falando como profissional, pai. E a tela, ela traz esse problema que fixa a mente da criança, ela gosta, mas ela fixa. E quando ela sai da tela, quando uma criança autista sai da tela, geralmente a coisa não fica muito bem.
ela se torna um pouco agressiva, um pouco, sabe, a tela muda a criança, muda. A gente vê isso claramente numa criança autista. Então, eles dizem assim, tirem o máximo possível a tela das crianças autistas. Eu vou tornar isso como exemplo. Você quer lutar contra a depressão, quer lutar contra síndrome pânico e ansiedade, isso tudo? Talvez seja a hora de você também começar a sair um pouquinho das telas do mundo virtual e ir mais para o mundo real. Comece a interagir mais com pessoas. Ah, pastor, a gente está em tempo de pandemia. Tudo bem, tempo de pandemia é um tempo diferenciado. Mas quando a pandemia acabar, não se acostume em ficar em casa trancado. Volte a sair, volte a interagir, volte à igreja, quem não está indo à igreja ainda. Volte a andar, volte a conversar com as pessoas, volte a ir para o quintal. Eu brincando, aqui no meu bairro ainda temos esse hábito temos não, eu não tenho. Mas ainda tem muito esse hábito, as pessoas literalmente botam as cadeiras para fora na calçada e ficam conversando o resto da noite. É um hábito antigo do tempo que não tinha televisão, você não tinha muita coisa para fazer, às vezes nem tinha energia elétrica, então as pessoas pegavam as cadeirinhas, botavam para fora nos quintais e conversavam uns com os outros. Vá conversar, vá interagir pessoalmente. É uma dica. Vá, aí agora espiritualmente, vá para a casa de Deus. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, falando entre vós com salmos e cânticos espirituais, assim seremos cheios do Espírito. O Espírito Santo, ouça o que o Espírito diz à igreja. É sempre ao corpo, é a reunião. Onde é que o corpo se reúne? Onde é que a igreja, que são pessoas, se reúne? No templo, que nós chamamos de igreja. Aí confunde tudo. Mas vocês precisam estar juntos, reunidos. Quer uma dica? Volte a interagir fisicamente. Interaja fisicamente, o máximo possível. Tire um pouquinho o tempo de tela, de redes sociais, de ver a vida dos outros, de saber a vida dos outros, de invejar a vida dos outros, de saber o que os outros estão fazendo, o que não estão fazendo. Deixa um pouquinho Instagram, Facebook, agora tem o TikTok e outros aí. Deixa isso aqui um pouquinho de lado. Consuma menos. Consuma um pouquinho menos o WhatsApp. Aí eu acho engraçado, a gente já vai terminando, que a pessoa manda uma mensagem, estou aqui com o meu celular. Fulano, você pode fazer isso, isso, isso? Aí o fulano manda outra mensagem. Aí você bota aqui no ouvido, tá, escuta. Por que você não liga para a pessoa e conversa com ela? Veja bem, você manda uma mensagem, às vezes a pessoa responde lá meia hora, 20 minutos depois. Tudo bem, não estou falando disso. Mas estou falando de pessoas que fazem assim, bananana, aí o outro vai e responde. Aí, bananana, parece rádio. Você pode ligar para a pessoa, converse com ela, interaja. As pessoas hoje não estão querendo mais interagir, não estão querendo mais ligar umas para as outras, querem mandar mensagem. Não tem receio hoje de conversar, não é assim? Não está acontecendo isso? As pessoas não querem mais conversar. Ah, fulano, tudo bem? Tal. Não querem mais essa interação. Elas querem mandar uma mensagem e esperar uma resposta. A interação humana está diminuindo. A interação humana está diminuindo. Então, além das dicas espirituais, eu deixo essa dica com você. Não diminua suas interações. Não diminua suas interações humanas. Não se permita ficar trancado, como eu estou agora gravando para vocês, isolado. Eu estou com 2, 3 telas na minha frente gravando para vocês. Isso aqui é algo que daqui a pouco vai acabar. Eu vou embora. Isso aqui não é o meu natural, mas para muita gente é o seu natural. Tem um versículo que eu quero terminar, diz assim: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 12, 13. Para você ter uma constância com o Senhor, você tem que aprender a saber que você vai passar por momentos bons e momentos difíceis, mas que você pode passar por todos esses momentos, porque você está com Deus e Ele te fortalece. Pense nisso, medite nisso e que Deus realmente abençoe você. É o desejo de Daniel, Milene, do Palavra 2. Deus te abençoe.